Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Dando continuidade ao nosso estudo sobre Neemias, hoje, dia 21 de abril, nós vamos analisar o tema da lição 4, o poder das palavras. A nossa reflexão de hoje tem como ponto de partida a poderosa declaração de Deus que encontramos em Josué, capítulo 1, versículo 6. Para começarmos, é preciso entender uma coisa fundamental. Para Deus, as palavras não são apenas sons que saem da nossa boca. Elas são, na verdade, instrumentos de poder. Dentro do padrão divino, a comunicação foi projetada para uma finalidade: conceder força, dar direção e firmar um propósito. Vamos ver como isso se manifestou de forma bem concreta na vida de Josué, um líder que estava diante de uma missão gigantesca. Vamos analisar com muita atenção o que Deus diz para Josué aqui. Isso não foi uma simples sugestão nem um conselho amigável. Foi, na verdade, um decreto de capacitação. A ordem, esforça-te e tem bom ânimo, não veio sozinha, solta no ar. Ela trazia consigo a certeza divina, a garantia de que a promessa se cumpriria. A palavra de Deus tem esse poder, ela gera a realidade que anuncia. O que é realmente interessante de notar é como cada pedaço desse versículo tem uma função específica. A ordem de Deus mobiliza a vontade de Josué. O comissionamento dá a ele um propósito claro, inegociável, e a garantia, que está firmada no juramento do próprio Deus, estabelece a base para sua fé. Qual o resultado disso tudo? Um líder fortalecido, que sai da paralisia e parte para a ação. Agora, a gente precisa fazer uma transição que é crucial para o nosso entendimento. Enquanto Deus usa palavras para construir, para edificar, a estratégia do inimigo é exatamente o oposto. Ele corrompe a comunicação e a transforma em uma arma para minar a fé, para desanimar e para destruir a obra de Deus e o coração do seu povo. Essa expressão, usada para descrever o efeito do relatório pessimista dos 10 espias, é terrivelmente gráfica, não é? Palavras de dúvida e de medo não apenas desanimam, elas literalmente derretem a coragem, matam os sonhos e paralisam uma nação inteira que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Uma única palavra pode ser a diferença entre a conquista e a estagnação no deserto. A tática do inimigo é sutil, é intelectual. Ele não precisa de exércitos quando pode usar um sofisma. Ele planta um raciocínio que parece lógico, mas é falso, diretamente na mente dos servos de Deus. Coisas como: você não vai conseguir, Deus te abandonou, isso é impossível. Esses são os projéteis verbais que ele usa para tentar paralisar a fé. Jesus, com sua sabedoria divina, vai direto na raiz do problema. As palavras não são acidentais, elas são o sintoma visível do estado invisível do coração. A boca é o porta-voz da alma. Entender isso é fundamental para a gente compreender a motivação por trás dos ataques verbais que Neemias sofreu de seus inimigos. Este comparativo ilustra o contraste de forma brilhante. De um lado, temos o coração transformado pela graça, cuja fala, como o apóstolo Paulo nos orienta, serve para edificar. Do outro, o coração de Sambalate e Tobias, que já estava amargurado e descontente antes mesmo da obra começar. A fúria deles se manifestou em zombaria, em calúnia, porque era isso que transbordava do interior deles. Então, diante de um ataque verbal tão intenso, como nós devemos reagir? A Bíblia nos dá um guia prático. Neemias se torna o nosso modelo, um líder que reage de forma bíblica sem se contaminar com o veneno do adversário e sem se desviar 1 milímetro sequer do seu propósito. A resposta de Neemias é um verdadeiro manual de sabedoria espiritual e prática. Ele não revida a ofensa. Primeiro, ele eleva a questão a Deus em oração. Segundo, ele une a fé com a ação, organizando a vigilância. Terceiro, ele contra-ataca o desânimo com a palavra de Deus. E, finalmente, ele demonstra um foco inabalável, se recusando a descer do muro para discutir com quem só queria distraí-lo. E como essa estratégia se aplica à nossa realidade hoje? O princípio permanece exatamente o mesmo. Somos chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus. Isso significa usar a verdade da palavra para anular os sofismas, encontrar força na comunhão do corpo de Cristo e, acima de tudo, firmar a nossa confiança na promessa soberana de que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. Vamos agora direcionar o foco para a nossa responsabilidade ativa.
Nós não fomos chamados apenas para nos defender, mas para construir. Fomos chamados para ser agentes de edificação, usando as nossas palavras como ferramentas para semear vida, esperança e graça no coração das pessoas. Esse versículo do Novo Testamento deveria ser o filtro para tudo o que a gente diz. A pergunta antes de falar deveria ser sempre essa: isto promove edificação? Isto transmite graça? Esse é o chamado radical do Evangelho para nossa comunicação. Cada palavra que falamos é uma oportunidade de construir o reino ou de espalhar entulho. Sendo assim, o ponto crucial é colocar tudo isso em prática. A nossa fala diária precisa ser intencionalmente voltada para o louvor, para a motivação e para a bênção. Nós devemos nos afastar ativamente de ambientes de intriga e, seguindo o padrão de Cristo, responder à maldição com bênção e à calúnia com oração. Essa é a marca de um coração que foi verdadeiramente regenerado. E aqui está a reflexão final para cada um de nós. Ao avaliar o dia que termina, as conversas que tivemos, as mensagens que enviamos, cada palavra que foi dita, o que foi construído? As pedras que saíram dos nossos lábios serviram para edificar o corpo de Cristo? Ou será que, talvez sem perceber, contribuíram para levantar muros de separação, de mágoa e de discórdia? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.